macho alfa, ela tem um impulso mais monogâmico. Por quê? A fêmea ela sempre vai ter uma vasta quantidade de machos querendo, né, cruzar ou procriar com ela, né? Enquanto o macho, para ele ser alfa, ele vai ter que ser o cara com a maior aprovação daquele grupo. Então, no caso do homem paleolítico e dos animais, vai ser o animal mais forte com os melhores genes, tá? Depois aí que a gente teve a invenção da agricultura, essa dinâmica mudou um pouquinho, porque o macho beta ele conseguiu acumular, né, recursos escassos. Então ele desenvolveu algumas características que foram além do físico, tá? Isso é importante a gente entender porque tem um padrão estético da indústria pornográfica, né? Do cara ter o pênis gigante, da mulher ter aquele corpo quase perfeito esteticamente, né? Todo simétrico, sem estria, sem nenhum tipo de gordurinha ali. Então, isso é importante a gente entender porque gera uma carga social e dá um abala a autoestima de várias pessoas que consomem esse material. E o motivo de ser do jeito que é que essas características, a princípio, elas são características que demonstram um padrão de fertilidade. Então, o homem com maior testosterona, a mulher com maior capacidade de ser uma boa progenitora, né? Que se houver uma... Se ela engravidar, né, as chances dela ter o filho são maiores. Então, por que alguém cria a indústria pornográfica? Os machos que não têm acesso às melhores fêmeas, né, os betas mesmo, eles vão ter um autoestímulo, né, para aliviar aquele impulso sexual. Por isso que tanto animal se masturba, tá? Por isso que muitas pessoas quando ficam muito tempo sem sexo, elas ficam agressivas, tá? Então, porque é tão difícil para alguns caras, né, se desprender do vício de pornografia, porque ele tá tão inserido naquele vício, ele não consegue acesso a uma fêmea. Então ele se acostuma a viver da simulação. Quando ele se masturba, ele tem uma descarga de dopamina que gera um alívio momentâneo. Ele sente muito prazer porque é como se ele estivesse aliviando aquela dor por não estar tendo acesso às melhores fêmeas, tá? Então, como que isso afeta a dinâmica no macho? E é importante você entender esse argumento, que eu vou falar do lado da mulher também. Principalmente da degradação da imagem feminina aí, né? Que às vezes as pessoas criticam, né, muitos homens que são anti-pornografia, porque eles falam: ai, mas você é homem, só aborda os malefícios físicos de desenvolvimento pessoal a respeito do homem. Você não fala do lado empático. É óbvio que eu não vou falar do lado empático. O meu público aqui é 99% masculino. Esse vídeo eu vou abordar todos os aspectos relacionados à pornografia. Mas é importante você, mulher, principalmente se você for uma mulher feminista que esteja assistindo esse vídeo aí, o motivo de eu abordar o tema pornografia, NoFap, do jeito que eu abordo, é porque eu quero falar com o meu público-alvo, que são homens, né? A faixa etária maior desse canal aí é dos 18 até os 30 anos, né? Tem uma parcela de mais de 30, né? E alguns um pouco menor aí, de 20 anos. Mas a maioria é dos 20 aos 35 anos aí. Então, o macho que está consumindo pornografia e viciado em masturbação, ele se acostuma, o cérebro dele se acostuma a produzir dopamina ao ver um alfa, ou aparentemente um alfa ali, né? Que está copulando. Então é como se você condicionasse o seu cérebro a ver um outro macho fazendo o que você gostaria de estar fazendo, que é está transando com uma fêmea, né? E com uma fêmea alfa, que é aquela fêmea que você vai eleger ali com as melhores características genéticas, tá? Que você vai sentir atraído. O que acontece no lado da fêmea? A imagem da fêmea alfa, o padrão sobe, porque a indústria pornográfica é uma fantasia, né? O sexo que você assiste em filme pornô, ele não é como o sexo do mundo real, no sentido assim, o comportamento óbvio que vem do mundo real, né? Primeiro existiu as coisas que você vê no filme pornô, elas começaram a ser feitas na vida real, só que a partir da indústria pornográfica começar a existir, houve um exagero. Tá? E pornografia é algo milenar. No sentido audiovisual é recente, mas desde que existe cinema, existe pornografia. Eu falei mais disso no vídeo Castração Masculina, tá? Então, o que gera a indústria pornográfica é um mercado de... A princípio, tá? Tem muita fêmea que consome pornô, mas
o início é um mercado de machos que não conseguem ter acesso às melhores fêmeas. Eles possuem um forte impulso sexual reprodutivo ali, né? E no caso de você ser gay ou lésbica, isso não vai né, contra essa teoria que eu estou fazendo aqui. Por quê? Relações homoafetivas são extremamente comuns na natureza, é uma maneira natural de haver um equilíbrio entre os indivíduos que se reproduzem e a quantidade de recurso escasso. Então, as relações homoafetivas são extremamente comuns e naturais, não tem nada de sobrenatural. É que muitos indivíduos interpretam relações homoafetivas aí como se fosse algo que fosse causar a extinção dele. Esse ponto é importante. Tudo que você julga, né, como mal e que você julga como bom está relacionado ao mecanismo biológico de autopreservação de se potencializa a minha extinção, vou julgar como mal. Se potencializa a minha existência, vou julgar como algo bom. Então o conceito de bom e mal está atrelado nisso, né? Até alguns tabus que a gente tem aí. Então, só existe pornografia porque existe um mercado. Só existe esse mercado porque existe um forte impulso sexual. E muitos machos não conseguem ter acesso às melhores fêmeas. Eles ficam numa zona de conforto ali. Então, isso gera o vício, né? Porque a dopamina é extremamente viciante. A masturbação ela vai exigindo sempre estímulos maiores aí para que você tenha a mesma descarga de dopamina, tá? Então, o macho ele fica meio que numa zona de desconforto que ele não consegue sair, tá? Então, se você já participou de algum fórum de beta, você vai entender o que eu tô falando. Pensa no indivíduo que tá no fundo do fundo do fundo do poço. Ele é feio, totalmente assimétrico. Ele não tem uma boa condição social. Ele não é um cara alto, um cara baixinho. Às vezes são caras de micropênis também. Então o cara tem muita dificuldade em ter acesso a uma fêmea para transar com ele. Quanto mais uma fêmea dominante, uma fêmea alfa. No vídeo pornô ele tá vendo a fêmea alfa pelada. Então ele tem todo aquele estímulo audiovisual ali, né? Ele está vendo a simulação ali. Na verdade não é uma simulação, né? Ela tá de fato fazendo sexo ali. E aí ele fantasia como se ele tivesse consumindo aquilo. Só que de fato não dá para ele ignorar que ele está vendo outro macho fazer sexo com aquela fêmea. No lado feminino, o que acontece? Então, muitas mulheres, né, são estupradas durante a gravação de um filme pornô, tá? Então, isso acaba com a autoestima feminina, porque ela, uma vez que ela entra na indústria, né, para ela conseguir sair daquilo é muito difícil, né? Ah, você pode falar para mim, mas Mike, ninguém obrigou ela a fazer isso, tá? O que obriga qualquer ser humano a fazer qualquer coisa é o determinismo existencial biológico. É nossa necessidade de querer potencializar a nossa própria existência como indivíduo ou espécie. Talvez você tenha o gene egoísta ou o gene altruísta, então a semente está ali. De acordo com o meio social que você está, há um estímulo para determinado tipo de comportamento. Se o macho que consome pornografia tiver o gene egoísta ali, mesmo sendo um beta, mas o gene dele seja eu vou potencializar a minha própria existência, não existe argumento empático, por mais que você fale para um macho assim, olha, existe muito estupro, consumo de droga, tráfico de mulher. Isso não vai convencer o cara, porque ele vai falar, a minha vida é mais importante do que a vida de todas essas mulheres que estão nessa situação. Ele ainda vai colocar na cabeça dele, você mulher que é atriz pornô, você tá lá porque você quis, ninguém te forçou a virar uma atriz pornô. Então você, mulher que quer convencer um homem a largar a pornografia, esse argumento dificilmente vai convencer um cara que tenha um gene egoísta. Você que tem o gene altruísta, você vai ter um senso empático maior. Novamente, egoísmo e altruísmo não são sinônimos de bonzinho e malvadão. Não é isso. É só um impulso biológico que existe aí. Muitos homens que são convencidos a largar a pornografia após estudar a indústria pornográfica, eles descobrem o tráfico de mulheres, o consumo de droga, né? É uma indústria que ela gera muito lucro através de seres humanos que estão emocionalmente, às vezes socialmente, vulneráveis. Então é uma indústria que ela tira proveito dessa vulnerabilidade de vários seres humanos. Então se você tiver o gene altruísta, normalmente você vai sentir mais empatia. Você vai falar, pô, eu vou boicotar pornografia porque é algo nefasto, algo imoral. Você já vai colocar esse juízo de valor aí de ser nefasto, imoral, podre, tá? Então, o que você precisa entender
né, homem e mulher que quer convencer alguém a boicotar a pornografia, é entender o porquê ela existe, entender qual que é o motivo